Olá, eu sou Madeleine Lasco, esse é o Narrativas Antagonista. Nós temos um encontro de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, para a gente treinar o nosso cérebro para o debate político. E como é que dá para fazer isso em tempos de polarização? É simples, separando narrativa de opinião e de fato. Então eu trago para vocês primeiro os fatos. E antes de dar a minha opinião, eu trago também a narrativa da esquerda e a narrativa da direita. Se você ainda não está inscrito no canal do Antagonista, vai lá e se inscreve que todo dia tem novidade. Qual que é o fato do dia de hoje? Lula, o impopular. Fato do dia, Lula, o impopular. As últimas pesquisas de opinião têm mostrado queda na popularidade do presidente Lula. Ele convocou para hoje uma reunião ministerial na tentativa de enfrentar esse problema. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deu uma entrevista hoje à Globo News, em que ele tocou nesse assunto. A gente tem aqui no Antagonista a transcrição. Ele fala o seguinte: tem uma fotografia que mostra uma oscilação em alguns segmentos que são importantes, que deram a vitória ao presidente Lula. E outros segmentos que a gente tinha ampliado o diálogo ano passado, ampliado a aprovação e agora tem uma redução. Essa é a avaliação do Alexandre Padilha sobre a queda na popularidade. Na última sexta-feira, o presidente Lula falou sobre esse tema, já prevendo a reunião do dia de hoje. O que me incomoda é que a gente tem pouco tempo e por isso a gente tem que trabalhar demais. Esses dias vocês viram que saiu uma pesquisa e a imprensa ficou incomodada, mas o Lula perdeu popularidade. A imprensa me perguntou, o Lula perdeu popularidade? Eu falei, tudo bem, é porque eu estou aquém do que o povo esperava que eu tivesse. Eu não estou cumprindo aquilo que eu prometi. Eu tenho consciência que eu não estou cumprindo. Porque quando eu planto um pé de jabuticaba, eu não chupo a jabuticaba no dia seguinte. Eu tenho que esperar ela crescer, eu tenho que esperar ela florar, eu tenho que esperar ela botar para poder. E é esse ano que a gente começa a colher o que a gente plantou o ano inteiro. É esse ano que a gente vai começar a colher tudo que nós prometemos fazer nesse povo. E você respeita que eu parei de prometer? No lançamento dos 100 institutos, eu lembrei do Túlio Maravilha, que queria marcar 1000 gols. Lembrei do Pelé, que marcou 1100 e 200 e não sei quanto. E lembrei do Romário, que queria marcar 1000 gols. Eu falei para o Camilo, depois eu vou assumir o compromisso de fazer 1000 institutos federais nesse país. Isso daí parece uma conversa nova, né? Herança maldita e planteia jabuticabeira. Não é. Em fevereiro do ano passado, a gente estava no mesmo discurso do presidente Lula. O da jabuticabeira misturado com herança maldita. Vamos ver. Eu vou voltar a viajar ao Brasil. Vocês sabem que nós temos apenas 40 dias de governo. E vocês sabem que um pé de jabuticaba, a gente planta ele e a gente não começa a chupar jabuticaba no dia que a gente plantou. É preciso ter sol, é preciso ter água, para que depois de um certo tempo a gente possa comer a jabuticaba antes do marimbondo ou dos passarinhos. E eu quero dizer para vocês, o nosso pé de jabuticaba foi plantado e nós vamos começar a comer o resultado do nosso trabalho, o resultado daquilo que a gente plantou, o resultado daquilo que é interesse da sociedade brasileira. E é por isso que eu estou em Barueri, dizendo a vocês, eu vi muita gente dizendo aí que me ama, eu amo vocês de coração, porque é o povo do Piauí, é o povo de Sergipe, é o povo do Ceará, é o povo de Alagoas, é o povo de Pernambuco, é o povo da Bahia, é o povo do Maranhão que deu uma lição de democracia nesse país. Por isso, povo de Barueri, eu vou me curvar diante de vocês, porque vocês são a autoridade mais importante aqui nesse ato. Parabéns a vocês
Obrigado. E agora eu vou descer para dar um abraço, mas eu não quero tumulto aí na frente. Bom, a reunião ministerial começou com todos os ministros ali, Lula meio que fazendo um balanço do seu governo, e aí ele disse que havia apenas um ministro ausente. Quem será? Dizer que está faltando um ministro importante aqui, que é o companheiro Mauro Vieira, que está numa viagem internacional. Ele foi visitar lá a situação da Palestina, foi à Cisjordânia e foi visitar outros países também, levar um recado, uma mensagem dos brasileiros para lá. Ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, ele chegou ontem em Ramala, na Cisjordânia. E ele foi fazer o quê? Participar da cerimônia de outorga ao presidente Lula do título de membro honorário do Conselho dos Curadores da Fundação Yasser Arafat. E aí, ele foi lá, ouvimos o presidente Lula dizer, falar em nome de todos os brasileiros. O que ele disse em seu nome? Permitam-me que diga em alto e bom som: é ilegal e imoral privar as pessoas de alimentos e água. É ilegal e imoral atacar comboios humanitários e pessoas que procuram ajuda. É ilegal e imoral impedir que os doentes e feridos tenham acesso a material médico essencial. É ilegal e imoral destruir hospitais, locais religiosos e sagrados, cemitérios e abrigos. Foi essa a declaração do nosso chanceler Mauro Vieira. Não consta que ele tenha mencionado o nome do refém brasileiro, Michel Nizenbaum, e nem pedido nominalmente, assim, em público, pela libertação dele, embora se diga que há negociações de bastidores. Bom, e aí vamos para o anúncio do presidente Lula, o que ele fala, né, durante essa reunião. Nessa reunião, os ministros foram falando, cada um ali da sua pasta. O Rui Costa, que é da Casa Civil, foi fazendo um apanhado geral do governo. Você lê tudo isso no noticiário do Antagonista, com detalhe, tudo que foi dito, piadas, informações de bastidores, mas enfim, voltemos ao presidente Lula. O que ele fez para tentar mostrar que ele tinha que estar mais popular? Xingou o Bolsonaro de covardão. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio, chorando quase que um mês, e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Quem tinha dúvida agora pode ter certeza que, por pouco, a gente não voltou aos tempos tenebrosos nesse país, em que as pessoas achavam que apenas com o golpe, com a participação de alguns militares, poderiam ganhar o poder nesse país. Aí, nessa reunião, o presidente Lula voltou mais uma vez na questão da herança maldita, que ainda não fez todo o possível, porque recebeu um governo desmontado, isso e aquilo. Enfim, vamos deixar ele falar. Que cada um de vocês tem a exata noção de como vocês encontraram esse país no dia 1º de janeiro
de 2023. Aliás, cada um de vocês sabem como vocês encontraram o ministério de vocês. Quase todos os ministérios defasados do ponto de vista de profissionais, alguns ministérios praticamente destruídos, que não funcionavam, alguns ministérios com menos da metade dos funcionários que precisavam, e a maioria deles sem políticas públicas que tivessem interesse de inclusão social, como nós tínhamos deixado quando passamos pelo governo. Então, todo mundo aqui tem ciência dos escombros que receberam quando nós tomamos posse dia 1º de janeiro. Todo mundo tem noção. E todo mundo tem noção do trabalho que vocês tiveram para reconstruir, para formatar novamente o Ministério. E aí, como virou moda agora, o presidente terminou dando uma aula de jornalismo, dizendo o que é que a gente deve publicar, o que é que a imprensa deve publicar. Vamos ouvir. Porque desde sexta-feira a imprensa está tentando adivinhar o que eu vou fazer nessa reunião. E eu vou fazer só isso. Fazer uma discussão sobre o governo. Agora nós vamos mostrar para vocês, é importante que a imprensa preste atenção, porque agora o companheiro Rui Costa vai mostrar, não é nada do futuro, é o que aconteceu em 13 meses de governo nesse país. Quem não publicou pode publicar agora. E depois, Pimenta, isso fica sob a nossa responsabilidade, porque se as pessoas não falam bem da gente ou bem das coisas que a gente fez, nós é que temos que falar. Então, é importante vocês prestarem atenção nos números que o Rui Costa vai apresentar, porque eu acho que vocês vão ficar surpresos com o que aconteceu nesse país, contra o pessimismo, muitas vezes vendido através de determinados editoriais, através de determinados meios de comunicação. Bom, tá aí a visão do presidente Lula. No entanto, quem está com problema de popularidade é ele, né? Que está tendo uma queda grande de popularidade. A gente começou aqui falando da análise do próprio ministro Alexandre Padilha, de que a perda de apoio em setores que foram decisivos para eleger Lula. E, por outro lado, setores que não eram tão favoráveis ao PT, mas que eles tinham começado a se aproximar, também estão desembarcando. O que é que você acha? Qual que é a sua opinião? Calma, que antes da opinião você sabe. A gente vai para as narrativas. Alguém esperava que alguma coisa fosse diferente para o presidente Lula com a mídia golpista e neoliberal que a gente tem? A gente teve 4 anos de fascismo. Não falavam um A do Bolsonaro. Era tudo um, não, mas espera aí o Paulo Guedes, né? O Bolsonaro cometendo genocídio. Não, peraí, que foi só uma declaraçãozinha. Agora, o presidente Lula, ele abre a boca. A mídia golpista, e principalmente essa mídia sionista, que a gente está muito de olho, cai matando em cima dele. Cai matando. E assim, espero que agora o povo abra o olho para tudo isso, porque finalmente a gente tem os depoimentos sobre a tentativa de golpe de Estado. Acho que a comparação fica muito clara, né? Entre o nosso presidente Lula, que está promovendo democracia, e o covardão. O covardão que queria dar um golpe, mas que fugiu, deixou todo mundo na chuva, né? Ou no 8 de janeiro na cadeia. E eu acho que é por meio dessa comparação que a gente traz o povo brasileiro de volta para a realidade. Se nós queremos ter uma democracia, nós temos de ter o presidente Lula. E não devemos acreditar nessa mídia golpista que fica criando picuinha com ele a toda hora e que não noticia as coisas boas que o governo faz. Bom, nós avisamos que esse dia iria chegar, né? Estão caindo em si os isentões. Segundo o que mostra a pesquisa de opinião, né? Os isentões se ligaram que o Bolsonaro falar palavrão não é o fim do mundo porque tem coisa muito pior. Estão se ligando, pelo que mostra as pesquisas. Mas é uma gente tão covarde
que nem um meia-culpa estão fazendo, dizendo que se tivessem votado em Jair Bolsonaro, o país não estaria desse jeito. Mas, enfim, né? O que o presidente Lula vai fazer agora? Que nem os melancias, que nem os isentões estão mais do lado dele. Hein? O pessoal que fez o L debaixo da mesa já saiu fora. Ele vai fazer o quê? Ele vai pagar mais jornalista? Ele vai, não sei, ficar mais amigo do TSE? Nesse assunto a gente tem até medo de falar, né? Que falam que se fala isso te prende, tira seus bens, te tira do ar. Não pode mais nem comentar, nem mais questionar, nem mais perguntar. Mas tudo bem, o que ele vai fazer? Ele vai pagar essas jornalistadas esquerdinha para ficarem falando bem dele o dia inteiro? Ou vai ficar inventando que o Bolsonaro ia dar um golpe? Ai, o golpe! Ai, o golpe! Que golpe? Quem está no poder precisa dar golpe? Se ele quisesse dar um golpe, era só não ter saído, não deixado o Lula entrar. Mas o Lula vai ficar com essa conversinha agora, porque é a única chance de salvação dele, né? Qual é a minha opinião? A minha opinião é que, sem fazer uma mudança de rumo, o presidente Lula vai continuar erodindo a popularidade dele. Ele já chamou um marqueteiro de campanha eleitoral para conversar, ele já fez esse evento de hoje com os ministros, mas a questão é que ele continua governando como se tivesse 20 anos atrás, a começar pelas ideias. As mesmas coisas que ele fez há 20 anos ele quer fazer, que é a tal da história. Ah, o pobre vai andar de avião. Aí fez um negócio de avião a R$200, que não saiu, emperrou, não deu certo. E aí falando naquela coisa, anos 80, de montadoras e disso, daquilo. E mais, a verborragia, que aí já é outra coisa que ele faz como no passado, mas não tinha internet. Até tinha, mas não tinha a popularização das redes sociais, esses vídeos o dia inteiro, para as pessoas verem a parte do discurso dele, principalmente a parte cortada pelos adversários. Porque a política hoje virou isso. Quando você faz um pronunciamento, os seus adversários cortam a pior parte e soltam. O presidente Lula, a campanha dele também fez isso. É o jogo político hoje. Então ele continua falando as mesmas coisas que ele falava lá atrás, quando você não tinha esse cenário. E falando sem combinar com ninguém. E além dele, falando sem combinar com ninguém, eu digo, com a área técnica do governo, com quem está divulgando o quê. Além dele falando, tem a primeira-dama, a dona Janja, também falando, mesmo sem nem ser parte do governo. Tem a bancada dos ministros da lacração, os ministros lacradores que vira e mexe, falam alguma coisa muito ridícula. E o presidente Lula, com esse falatório dele, acabou importando para o Brasil, para o governo dele, crises que nem são brasileiras, crises que nem são dele. O posicionamento do presidente Lula sobre o Israel e a reação de Israel ao ataque terrorista do Hamas e a insistência em falas antissemitas, e eu digo antissemitas porque, segundo a classificação internacional do Museu do Holocausto, que agora é válida aqui em São Paulo também, é uma fala antissemita. Insiste neste ponto que, assim, não é uma questão brasileira, ele está importando esta questão para cá e é uma questão que foi importada de forma já altamente polarizada internamente, em que ele, mais uma vez, quer se opor a bolsonaristas, mas não está dando certo. Essa questão de afago a ditador. O afago ao ditador da Etiópia passou ali meio batido, a relação dele com Putin faz um pouco de barulho mais, né? Mas o negócio do Maduro é uma coisa assim, como se falou muito
Ah, o Brasil vai virar Venezuela, ou não, é teoria da conspiração, o Brasil virar Venezuela. Ah, tem relação com a Venezuela, ah, não tem. A Venezuela ficou muito falada. E ele vai e faz uma série de elogios ao Maduro e dá uma de sonso quando perguntam para ele, ah, mas e as eleições? Ah, não tem nada que indique. Essas falas todas, elas estão prejudicando a imagem e parece haver uma mentalidade do presidente de que é possível ele governar assim e ter sucesso e ficar falando dessas coisas de 20 anos atrás e mostrar para a imprensa, ó, vocês têm que publicar isso aqui que nós falamos, porque isso aqui que é importante. Muito difícil. O governo dele tem melhorias. Mesmo que você odeie o Lula, todo governo piora uma coisa, melhora outra. E ele podia estar focando nisso. Em agosto do ano passado, ele teve um pico de popularidade que ele começa a reconquistar, inclusive, os evangélicos, que são muito reticentes a ele. E agora, ao importar para cá crises que não são nossas e ao insistir em ideias anacrônicas, ele perde este eleitorado. Lula está diante aí de um dilema, porque para fazer as coisas do jeito que ele está fazendo, não vai ter marqueteiro que salve. Agora, se tiver quem remaneje o discurso e quem salve essa coisa da popularidade, o Lula vai se sentir à vontade, vai estar governando do jeito que ele gosta? Essa é a grande questão. É uma decisão que, nesse momento, está na mão dele. Bom, gente, o Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre essa história da queda de popularidade do presidente Lula e dele tentando fazer de tudo aí para recuperar. O que é que você pensa sobre isso? Deixa aqui embaixo. Aliás, vou te pedir outra coisa. Se não está inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém. Você que é da família Narrativas Antagonista, traz mais um. Travei até a língua aqui, eu falando em trava-língua. Gente, é isso. Se você tá aqui para comentar, já me avisa. Se você é da galera que vê todo dia 5 da tarde, ou se você gosta de juntar vários Narrativas Antagonistas para ver maratonando, que nem se fosse uma série. Me fala aí como é que você prefere ver. E é isso. Amanhã eu tô de volta às 5 da tarde. Grande beijo para você. Até lá.